Olá, está começando mais um programa Comunicando com Cienciologia, um programa do canal 6 da NET que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise sextas-feiras às 13h30. Comunicando com Cienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. A consciência é conhecida pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito e a ciência convencional e o senso comum como o indivíduo, o ser. Hoje o programa traz a nossa entrevistada Ariana Wisniewski de Oliveira, que é formada em publicidade e propaganda, tem pós em administração de empresa e vai falar sobre felicidade, uma opção evolutiva. Muito bem-vinda, Ariane. Muito obrigada. Ariane, felicidade. Qual o conceito dentro da conscienciologia que você trata desse tema? O que acontece? A felicidade no dia a dia, como que ela é tratada normalmente, reporta para situações ou pequenos momentos de felicidade. Você define assim, estou feliz neste momento, ou quando eu realizar alguma coisa eu estarei feliz. E o foco aqui não é esse, é o bem-estar da consciência, a tranquilidade íntima, o bem-estar com você mesmo, é o processo de felicidade, tá? Por quê? Porque dentro da conscienciologia, se a gente começar a perceber, assim, todos os pontos trabalhados, multidimensionalidade, bioenergias, muitas vezes tem alguns momentos que podem parecer desafiadores, mas são oportunidades evolutivas. Não quer dizer que a gente está passando por alguma situação que pareça difícil, ou que até seja difícil, que nós não somos felizes por causa disso. Então a felicidade é muito íntimo da consciência. É um estado de satisfação, compreensão e de escolhas lúcidas, tanto para ela quanto para o grupo que ela está atuando, né? Não individualmente. É um estado de felicidade contínua. Nós estamos tratando aqui de um tema, conscienciologia, que, como você bem falou, faz uma abordagem multidimensional, faz uma abordagem da existência de múltiplas vidas, faz uma abordagem de vários veículos de manifestação e desse tema da bioenergia. O senso comum coloca a questão da felicidade quando eu tenho um bom trabalho, quando eu tenho um bom emprego, quando eu tenho um carro do ano, né? Então muito voltado para as questões materiais. Dentro desse enfoque multidimensional, dentro desse enfoque de múltiplas vidas, quando que a pessoa poderia se dizer assim, eu estou feliz, eu estou no meu caminho? Ela tem que, é muito pessoal mesmo, tem que ser um processo de se auto-olhar e ver se você realmente está realizando tudo que você deveria estar. Mas basicamente é quando a pessoa está no rumo da programação existencial dela. No ponto onde ela realmente vai tá encaixando tudo que ela veio fazer, tanto na reciclagem de traços que ela veio reciclar, quanto na utilização desses traços de verdade, né, sem omissões, realmente fazendo o que veio fazer, assistindo quem tem que assistir, né, não se colocando nessa posição assim, sou uma pessoa infeliz, ou não, trabalho muito, né, serei feliz quando me aposentar, né, porque você terceiriza, coloca sempre na frente, a responsabilidade de ser feliz não é sua, é de outra pessoa, é de outro valor, é outro momento. O que acontece? Essa visão, o grande problema dela, e muitas pessoas não estão satisfeitas com ela, é porque alguém ou alguma sociedade incutiu valores que não são reais da consciência, não são valores multidimensionais. Nossos valores multidimensionais é cumprir nossa programação existencial, assistência, né? Tá trabalhando com as nossas energias, é melhorar como pessoa, é realmente estar querendo evoluir. E evoluir junto com o grupo, não sozinho. O que a sociedade nos diz? Diz que se nós formos mais ricos do que o outro é melhor, então é sempre uma comparação com o outro e não uma assistência ao outro, né? Essa é a grande diferença da conscienciologia, quando a gente fala, e da felicidade que eu tô dizendo. Não é felicidade momentânea, é aquela sensação íntima
de estar satisfeito com o que você veio fazer. E o negócio dos valores é muito sério. Por quê? Porque aí alguém disse pra você que você tem que ter uma casa maior, então você precisa trabalhar mais para ter uma casa maior, e aí você tem menos tempo para lidar com pessoas. Consequentemente, é um ponto que eu considero de extrema felicidade quando você tem as inter-relações. Porque é onde a gente recicla, e é onde a gente assiste, e é onde a gente recompõe várias coisas que a gente fez lá em múltiplas existências, que talvez não tenha sido tão legal. Sabe que é impressionante ver você falar, você é tão nova, já tem tão focado, né, questões que geralmente os jovens não têm, né, e penso que essa construção que você faz teve muitas escolhas diferentes da turma do teu grupo. Conta pra gente como é que foi essa transição sua. Na verdade, primeiro precisou de uma mudança de conceito pessoal, né? E eu vejo que quando a gente consegue bancar que o nosso valor é outro, né? A gente primeiro tem que bancar e ainda mudar alguns conceitos que são enraizados culturalmente, né? Então, de início, fica mais difícil de você se impor, de certa forma, se posicionar. Não, vou ser diferente. Mas, em cima disso, quando você é muito real, muito verdadeiro com os teus valores pessoais, é o que gera essa felicidade, essa opção evolutiva. Por isso que eu digo que ela é uma opção. Você pode ser muito feliz o tempo inteiro e não quer dizer que você não passe por diversas situações e não quer dizer que não tenha pessoas contra o que você está fazendo, né? A questão é você manter essa tranquilidade e conseguir mostrar, olha, pra mim isso é o melhor. E a sensação que a gente tem fazendo o que a gente realmente quer, o que realmente é um valor para sua vida, não tem nada que pague, nada que seja melhor do que isso. E sabe que tem algumas pessoas que tem um bom cargo, tem uma família que a gente coloca como bem estruturada, tem um excelente saldo bancário, e mesmo assim começa a conversar com ela, a energia que vem é de uma pessoa insatisfeita com alguma coisa. E daí eu fiz essa associação com programação existencial, o quanto esse conceito ainda é pouco conhecido ou desconhecido, e explicaria ter tudo que intrafisicamente a pessoa essas que ilusões, se diz feliz conquistaria, né? E mesmo assim ela não tem uma satisfação, parece que não está ligado com o que de fato, bem colocou, veio fazer nessa vida. Mas eu queria te perguntar, enquanto você é jovem, as dificuldades que tem, por exemplo, a mãe diz para a filha, para você ser feliz, você tem que casar, ter filho. Os amigos dizem, felicidade é a gente sair final de semana e tomar uma bebedeira e esquecer esses problemas todos. Você passou por muito disso. Com certeza. De fazer escolhas diferentes daquilo que seria o comum, né? Que seria a média. Sim. Isso foi muito duro para você? Não, mas aí é por isso que é interessante. A gente tem que trabalhar realmente com autopesquisa. Porque quando a gente trabalha com autopesquisa e se reconhece como consciência, fica mais fácil. Entende? A gente tira o peso. Um dos pontos da felicidade é tirar o peso das coisas. Não que não sejam sérias, todas as coisas são muito sérias. A assistência é muito séria, uma série de coisas a programação existencial é muito séria. Mas a gente tira um pouco do peso. Então assim, se eu já sei quem eu sou e como eu sou, é mais fácil de eu me posicionar. O problema é quando eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, aí como é que eu vou me posicionar perante o grupo? Mesmo que eu faça coisas que no outro dia eu me sinta mal e não esteja satisfeito comigo, ou tenha uma família, tudo lindo e tal, e eu não estou me sentindo satisfeito, eu ainda não tenho coragem de dizer, eu não estou satisfeito. Daí as pessoas falam, você tem tudo e está insatisfeito. Sim, a pessoa está insatisfeita. Ela tem que bancar, dizer, estou insatisfeita, não estou feliz e vou fazer de tudo para mudar. E eu vou ser feliz. Como? Né? Quando a gente se autoconhece, fica mais fácil. Essa desdramatização, eu acho que tem muito a ver com a gente conseguir entender as dificuldades que se tem, mas isso não faz a gente parar, né? Faz a gente continuar.
E além da desdramatização, essa visão talvez mais ampla de que com a morte biológica a vida não encerra. Exato. Né? A gente traz algumas sequelas, se é que dá para dizer assim, dificuldades de relacionamento, né, com outras pessoas, mas enxergar isso como, puxa, aí uma oportunidade boa de superar. E uma oportunidade boa de superar, de interagir, de melhorar como pessoa. Assim, uma dos focos também que eu trabalho para a felicidade é o seguinte: tudo que acontece é uma oportunidade. Qualquer coisa que esteja acontecendo na vida de vocês é uma oportunidade. Aí você vai, tá louca, né? Como uma oportunidade. Às vezes eu tô com um super problema e eu não tenho como sair dele. Quando você começa a dizer eu não tenho como sair dele, já é um ponto negativo, um empecilho. Então assim, não, primeiro, eu tenho um problema, isso é fato. O que eu posso aproveitar dele? Porque esse aproveitar toda a caminhada e não só o que eu cheguei, só onde eu conquistei, claro que a gente tem que o tempo inteiro valorizar as nossas conquistas, tá? Todas elas. Pontuar é importante pra gente ver que nós somos pessoas felizes muitas vezes e nem valorizamos isso, né? E que somos competentes e que somos muitas coisas. Agora, eu tenho que aproveitar esta caminhada. Qual é o melhor jeito de eu aproveitar essa caminhada? Tirando o que tem de melhor de cada situação. Às vezes, as pessoas reclamam muito como foi a vida delas, ou o que estava passando, que elas foram muito infelizes, que é um conceito distorcido, na verdade, né? E quando a gente vai ver, ela nunca seria daquele jeito se ela não tivesse passado por tudo aquilo. Entende? A importância que foi passar por tudo aquilo e o quanto o que ela passou pode ajudar, por exemplo, outras pessoas. Coisas sérias, assim a gente pode dizer. Doenças seríssimas. A pessoa passou. Se ela não se vitimizar, se ela passar por aquilo, o quantas outras pessoas ela pode assistir? Quantas outras pessoas podem estar ali entendendo como é que funciona o processo e passando por aquilo sem drama? Entende? É um foco na assistência. Nós vamos para o nosso intervalo. Estamos tratando aqui com a Ariane um tema importantíssimo da felicidade como uma opção evolutiva, e no próximo bloco a gente vai continuar falando desse tema e trazendo a abordagem dos auto-engano da felicidade. Fica conosco, a gente volta em seguida. Obrigado. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Olá, estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia, hoje conversando sobre o tema da felicidade com a nossa entrevistada Ariane Wisniewski. No bloco anterior, demos alguns conceitos, você que está ligando agora o seu aparelho de TV, e nós vamos falar um pouco sobre a questão da felicidade e auto-engano quanto à felicidade. Explica pra gente como é que é isso. Assim, na verdade, pelos esses conceitos que a gente conversou antes, sociais, né, pelas ilusões que a gente tem no processo cultural, por exemplo, eu sou publicitária de formação, então eu posso dizer que muitas vezes a publicidade é um desserviço, né, para as pessoas. Por quê? Porque elas iludem as pessoas dizendo que elas têm que comprar alguma coisa, têm que fazer alguma coisa para ser feliz, né? E o tem que de fora, o que é mais sério no auto-engano da felicidade é isso. Quando a gente coloca o fora ser o foco para uma felicidade interna, né? Felicidade tem que estar tudo desabando e você continuar feliz. Aí, poxa, é meio ilógico. Não, você vai ajudar mais se você estiver desabando ou se você estiver bem. Se estiver bem. Então essa é a ideia, né? E passar pelas coisas mais tranquilamente. Então, a gente vê que as pessoas têm essas visões equivocadas, esses auto-enganos pessoais, e elas passam a vida achando realmente que são felizes. Não é que elas não acham. Elas acham que comprar
vai trazer uma felicidade. Elas acham que se iludir que alguma coisa que elas precisam fazer, né, vai trazer felicidade. Não quer dizer que a felicidade não esteja linkada a metas. Isso é importante também. Fica parecendo que não, que a felicidade é, né, vamos ver o que acontece na nossa vida. E não é. Sabe que é muito interessante o que você está trazendo com relação à quantidade de informações que a gente recebe hoje, e os meios de comunicação é absurda, né? A quantidade de informação que a gente tem, desde um outdoor eletrônico, quanto da televisão, quanto da mídia, quanto da internet, e tudo está acessível, né, para as pessoas. E esse vínculo que muitas vezes se faz ao produto, né? Você bebe Coca-Cola e é feliz, você, né? Estou dando um exemplo aqui, mas, ou seja, quando você coloca uma questão externa, né, para trazer felicidade. E isso está muito relacionado com, é até um paradoxo, né? Nós temos a maior população já existente, né, no momento evolutivo, ainda há pessoas que vivem de maneira isolada ou solitária, e às vezes coloca justamente na compulsão pela comida ou na compulsão pelas compras, tentar preencher esse vazio íntimo que se tem, porque dá uma impressão de que se eu busco aquilo que a propaganda está mostrando, se eu compro aquela calça de marca, se eu compro o carro de marca, se eu estou assim, com tudo aquilo que é da moda, eu tenho felicidade. Eu me iludo que eu tenho felicidade, na verdade. Eu me iludo que eu tenho felicidade. E muitas vezes eu percebo assim, local de empresa, né, que acho que é onde a gente passa a maior parte do tempo, de conflitos interrelacionais, e a gente põe o nosso desgosto no outro, não traz para si. Você falou questão da autopesquisa, eu sei isso demais. Como que é o seu dia a dia no sentido de identificar uma dificuldade e, em vez de colocar no foco externo, né, loco externo, trazer para dentro de você, sem dramatizar, que você colocou. E eu queria que você abordasse também a questão do dinheiro e relacionado ou não com felicidade. Acho que são dois temas que dá pra gente explorar um pouco. Tá, um deles é a oportunidade, como eu tinha dito. Então, assim, se eu tô num relacionamento e teve algum problema, que na verdade, nossos problemas são de relacionamentos, né? O resto, se não existisse ninguém, a gente teria só o problema íntimo e aí tinha que se virar mesmo, né? Verdade. Mas nossos problemas são de relacionamentos. Então, ok, eu olho pro outro, eu tenho um problema com o outro. Eu não vou tirar a responsabilidade do outro, porque daí a gente tá se iludindo também que não tem duas partes ali, né? Já ouviu aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Então, eu já passei por uma situação dessas. Eu estava brigando com uma pessoa, né? Brigando assim, conversando e tal. De repente a pessoa não sabia que eu estava brigando com ela, virou e falou: o que aconteceu? Veio e me abraçou e me desarmou, né? Por quê? Porque a gente percebe que a pessoa olhou mais, ela foi empática, extremamente empática comigo naquele momento, mesmo se estivesse um pouco fora de si, naquela hora, não prestando atenção. Então, o que acontece? Quando eu tô tendo um relacionamento com outro, primeira coisa que eu vejo, o que tá acontecendo e por que tá gerando aquele desconforto, né? É mais da minha parte ou da parte da pessoa? Porque assim, ó, as pessoas podem ser como elas quiserem. Você não tem que influenciar nisso. Agora, você se incomodar e não ser feliz porque alguém é de algum jeito, aí o problema é seu. Sendo o problema seu, você vai olhar e vai tentar analisar o que você pode fazer naquela situação. Não só para não gerar aquele desconforto em você, como para não gerar uma interpretação. Esse link aí, né, que a gente falou um pouco a respeito, que várias vidas às vezes a gente fez alguma bobagem e fez um rabinho preso, assim, linkou mais do que separou, na verdade, né, não desatou. Então, como é que eu faço para também não desatar, né, tipo, desatar, não ficar preso, e ao mesmo tempo fazer o melhor para todo mundo, não só para mim, que eu vou ter que, eu tenho que ficar numa posição tranquila, mas eu também não posso ficar numa posição tranquila quando eu vejo o outro se destruindo ou tentar deixar o outro mal. Não é esse o ponto, entende? Porque se você também não vai sair bem. É verdade. Não vai, entende? Pode perceber assim, pergunta para as pessoas em que momentos elas se sentiram mais felizes. Tem alguns livros que falam sobre isso, assim, de psicologia positiva, né?
que diz o quê? Que a pessoa se sentiu melhor quando ela estava ajudando alguém, assistindo alguém. Foi quando ela se sentiu melhor, mais competente, mais feliz, mais realizado. Então, olha só, né? Então, você olhar mais para o outro também, sempre se olhando no processo da autopesquisa. Então, na verdade, você ter que trocar o pneu do carro andando. A verdade é essa. Então, olhar o outro, se olhar tudo muito rápido para que não haja o conflito. Mas isso a gente consegue com o tempo. Técnicas. Que técnicas que você utiliza no seu dia a dia que te ajudam a olhar essas dificuldades como uma oportunidade e de linkar essas oportunidades do seu dia a dia confluírem com aquilo que você chama de sua programação existencial? Primeiro ponto é que assim, a nossa mesologia faz com que às vezes nós tenhamos traços mais escancarados aqui no intrafísico, que no extrafísico nós somos melhores do que isso, né? Então uma das coisas que eu tento sim é me linkar com a minha realidade intraconsciencial. Não só a Ariane que está aqui neste momento, né, com este corpo físico, mas a consciência, né? Como que é a minha relação, como que eu lido com o melhor de mim. É isso, eu tento sempre me linkar com o melhor de mim. Esse é um dos pontos, né? Que aí já facilita porque você coloca primeiro no teu colo pra mudar as situações, né? E deixar as coisas mais leves, sem dramatização e tudo mais. Agora, a valorização de pequenas coisas. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Antes eu não valorizava tanto. Então, eu acho que isso foca muito e força muito o processo da felicidade, assim, vinca, sabe? É valorizar o passo a passo, a interação. Todo dia de manhã tem uma frase que eu me falo, né, que eu considero uma técnica, com que tipo de relações eu terei hoje e o que eu vou aprender hoje. Sabe aquela coisa, o que te motiva a sair da cama todos os dias pra trabalhar, pra fazer... Não é ganhar dinheiro, não é, claro, precisamos, né, depois a gente até pode voltar nisso, mas tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, mas tem algo que nos motiva a fazer. O que me motiva a fazer é as inter-relações e o que eu vou aprender naquele dia. Se a gente se coloca numa posição, claro, é uma técnica de você usar com a tua motivação e realmente pensar todos os dias de manhã nela, né? E por quê? Porque eu sei que alguma coisa tá ligada, posso não saber nada da minha programação existencial. Eu sei que tem relação com assistência, com reciclagem. Essas duas coisas, se eu fizer, eu não vou errar, entendeu? O máximo possível. Agora, por mais que eu não tenha todo o meu planejamento estratégico, né? Todas as metas e tudo mais, do curso intermissivo, né? Do que eu planejei, eu sei que essas duas coisas eu não vou errar. Então, e essas duas coisas eu sei que eu faço com inter-relações. Quando a Ariane fala sobre reciclagem, a gente entende que reciclagem é identificar algum traço, vamos chamar de negativo, mas algum traço que atrapalha o seu processo evolutivo. Por exemplo, eu sou muito tímido, então eu identifico que esse traço de timidez não ajuda na minha evolução e vou tomar algumas atitudes ou fazer algumas técnicas para que eu consiga passar por essa fase. Uma boa técnica é entrar para a docência, né? Porque não tem como a gente falar em público, com a timidez isso desaparece. A gente estava conversando e eu quis abordar com você a questão do dinheiro, porque muitas vezes as pessoas vão para os extremos, né? 880. Só quando eu tenho dinheiro que eu sou feliz, e no outro extremo, então, eu não preciso de dinheiro nenhum, porque a minha felicidade não tem nada relacionado com isso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Se a gente parar para pensar, o mundo que nós vivemos é um mundo capitalista e que nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Para ter uma boa alimentação, para poder fazer uma academia, para poder... E pode parecer básico, mas são coisas que a gente precisa. Se eu quero ter uma programação existencial eficiente, que realmente cumpra, eu pelo menos preciso ter um tempo de vida maior que eu conseguir, que eu puder. Para isso... Se eu tiver uma alimentação debilitada, se eu não tiver como fazer exercício, se eu só trabalhar, se eu não conseguir dormir direito, não tem como, né? A minha assistência vai ficar muito reduzida, né? Tempo para as coisas, dinheiro te dá tempo para as coisas.
E tempo faz com que você possa assistir mais, possa se programar melhor, possa escrever mais, possa ter, sei lá, ter mais oportunidades, se colocar em maiores oportunidades. Quando você está muito cansado, você não consegue isso, né? Você às vezes até fica, é fisiológico, o corpo físico, por melhor que seja a consciência, o corpo físico clama, né? Por todos esses pontos que a gente falou. A sustentabilidade financeira está dentro da programação essencial. Extremamente. Na verdade, o ideal, inclusive, é conseguir ganhar o suficiente, né, para que você possa se manter e que você possa realmente guardar, que você possa ter um pé de meia para aí sim no futuro parar, inclusive, de trabalhar, mas tendo uma boa condição financeira. E querendo ou não, a gente precisa de dinheiro para poder assistir mais. E aí a consequência é ser mais feliz também, porque não existe ninguém muito feliz só trabalhando todos os dias e não se divertindo, não fazendo nada. Nós tivemos o prazer de conversar com a Ariane num tema super importante, de uma simplicidade, de uma alegria contagiante. Eu fico feliz de ter você aqui com a gente. E para terminar o nosso programa, a gente vai divulgar aqui que acontece em 31 de outubro a 2 de novembro, em Foz do Iguaçu, o 5º CIPRO, Congresso Internacional de Projeciologia. E se você quer mais informações a respeito desse congresso, telefone 45, que é o prefixo de Foz do Iguaçu, 2102-1448, ou através do e-mail congressos, no plural, @iipc.org. Foi um prazer estar com você. A gente se encontra no próximo programa Comunicando Conscienciologia.